O que falta para você se inscrever no nosso canal? Estamos começando. 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer. Djalma Feitosa Dias, mais conhecido como Djalminha, nascido em Santos, no dia 9 de dezembro de 1970, é um ex-jogador brasileiro que atuava como meio-campista. Tinha como características principais de um meio-campista clássico o domínio de bola preciso, além de dribles desconcertantes e passes ou lançamentos milimétricos, demonstrando toda a sua técnica e criatividade. Djalminha iniciou no Flamengo, teve grandes passagens por Guarani e Palmeiras, mas foi no La Coruña onde viveu o melhor momento da sua carreira. É filho de Djalma Dias, ex-jogador da seleção brasileira. Formado nas divisões de base do Flamengo, Djalminha fez seu primeiro jogo, entre os profissionais, em uma partida contra o América do Rio, válida pelo Campeonato Carioca de 89. No ano seguinte, fez parte do elenco vencedor da Copa do Brasil de 90 juntamente com companheiros dos juniores vencedores da Copa São Paulo do mesmo ano. Curiosamente, 7 campeões participaram dos jogos contra o Botafogo na final do Campeonato Brasileiro de 92, que rendeu o penta brasileiro ao clube: Fabinho, Júnior Baiano, Piá, Nélio, Paulo Nunes, Marcelinho Carioca e Djalminha. Em 91, o time começou a jogar no formato tático que lhe daria o pentacampeonato brasileiro no ano seguinte, com Gaúcho centralizado na área como referência no ataque e duas pontas, Marcelinho Carioca ou alternadamente Paulo Nunes pela ponta direita, e Nélio ou alternadamente Djalminha pela ponta esquerda. Do Flamengo seguiu para um recomeço no Guarani 93, tendo permanecido 2 temporadas no clube de Campinas, e sendo o grande amador do time, apesar de a equipe contar com outros bons jogadores como Zanata, Edu Marangon e seu companheiro de divisões de base rubro-negra, Fábio Augusto, antes de se transferir para o futebol japonês. Não se adaptando à vida no Japão, no mesmo ano em que saiu, retornou ao Guarani. Em seu retorno compôs um famoso trio na história do Bugre, jogando de meia, armando jogadas e fazendo gols juntamente com as então revelações do clube Amoroso e Luizão. Em 95, Djalminha foi contratado pela multinacional Parmalat para jogar no Palmeiras. Ganhou reconhecimento por brilhar ao armar jogadas com uma qualidade ímpar, roubando a cena em meio a um elenco que à época, repleto de grandes jogadores como Cafu, Júnior, Flávio Conceição, Rivaldo, Miller e Luizão. Com esse timaço, o Palmeiras venceu o Campeonato Paulista de 96, quando seu ataque atingiu a histórica marca de 102 gols anotados. Mais tarde, Djalminha chegaria a declarar que aquela fora a melhor equipe pela qual já havia atuado em toda a sua carreira. A carreira de Djalminha atingiu seu ápice em 97, quando ele foi o meia da seleção brasileira que disputou e conquistou a Copa América. A partir deste seu sucesso na seleção, o reconhecimento internacional acabou rendendo-lhe a passagem para a Europa, mais precisamente para a Espanha, onde veio a defender o La Coruña, de 97 a 2002. Na Galiza tornou-se ídolo após a conquista inédita do Campeonato Espanhol de 99 e 2000. Entretanto, na temporada 2002, o temperamento de Djalminha tornou a atrapalhar sua carreira, visto que, durante um treino ao desentender-se com seu treinador Javi Virureta, o agrediu com uma cabeçada. Naturalmente, foi afastado da equipe e negociado com um clube da Liga Austríaca, o Áustria Viena. Porém, o pior de tudo foi que a notícia de seu ato indisciplinar também acabou repercutindo em seu futuro na seleção brasileira. Antes cotado para a disputa da Copa do Mundo de 2002, Djalminha acabou ficando de fora dos planos do técnico Luiz Felipe Scolari, dando lugar ao então novato Kaká na seleção brasileira. Seu ciclo na seleção foi finalizado com apenas 14 jogos e 5 gols. Em 2003, após uma temporada inteira na Áustria conquistando a Copa e a Liga deste país na mesma temporada, apesar do desejo austríaco não foi possível exercer o direito de compra de seu passe devido ao alto valor de seu salário que era irreal para a realidade do futebol austríaco. Voltou então ao La Coruña, após especulações de um possível retorno ao Palmeiras, que então encontrava-se na Série B. Por fim, um ano mais tarde, encerrou sua carreira após se ver sem contrato e se dizer desestimulado com as propostas que surgiam, após uma passagem curta no América do México, aos 34 anos de idade. Djalminha foi o jogador responsável por executar a primeira cobrança estilo cavadinha no Brasil, tornando-a conhecida do público brasileiro. Por esse motivo,
Muitos torcedores acreditam que o jogador tenha sido o inventor desse estilo de bater pênalti. Na verdade, a cavadinha foi criada ainda em 76, pelo jogador tcheco Antonín Panenka, na final do Campeonato Europeu de 76. Djalmin executou a cavadinha pela primeira vez em um jogo do Guarani contra o Internacional de Porto Alegre, sendo o goleiro adversário, na ocasião, o argentino Sérgio Goicoechea, famoso por ser grande pegador de pênaltis. Seu estilo de cobrança foi depois adaptado por Marcelinho Carioca, e hoje é muito utilizado no futebol mundial, sendo executado inclusive em uma final de Copa do Mundo, pelo craque francês Zidane. Parte da crítica e do público enquadra Djalmin em um grupo não muito feliz de craques ditos injustiçados com poucas chances na seleção brasileira, tendo inclusive, ficando fora de Copas do Mundo. Além de Djalmin em 94 e 98, apontam Neto em 90, Evaí em 94, Alex em 2002 e 2006, e Ronaldinho, Paulo Henrique Ganso e Neymar, todos em relação à Copa de 2010, nesse mesmo rol. Em entrevista ao programa Bem Amigos, o ex-lateral direito Cafu, que jogou 4 Copas do Mundo pela seleção brasileira e com diversos craques tanto pelo país quanto por grandes clubes europeus, afirmou que Djalmin foi o jogador mais habilidoso que já viu jogar. Em suas palavras, o que o Djalmin fazia com a bola era uma coisa impressionante. No dia a dia, nos treinamentos, dando a entender que era um gênio em tempo integral, não craque de momento. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos maiores meias da história do futebol brasileiro, seguem algumas de suas conquistas mais importantes. Pelo Flamengo. Copa do Brasil, 90. Campeonato Carioca, 91. Campeonato Brasileiro, 92. Pelo Palmeiras. Campeonato Paulista, 96. Pela Seleção Brasileira. Copa América, 97. Pelo La Coruña. Troféu Ramon de Carranza, 98. La Liga, 2000. Supercopa da Espanha, 2000 e 2002. Copa do Rei, 2002. Prêmios individuais. Bola de Ouro da revista Placar, 96. Bola de Prata da revista Placar, 93 e 96. E foi isso, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.